Sejamos todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Doutrina Espírita. Meu nome é Ana Paula e no vídeo de hoje eu vou fazer a leitura e o comentário das perguntas 14 até 16, que trata do panteísmo. Vamos lá? Então, gente, vamos lá? Vamos para a leitura do último título, né? Panteísmo é o último título do capítulo 1, Deus. Vamos lá. Panteísmo. Pergunta 14. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo reunidas? Se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra. Deus existe, não podeis duvidar, e isso é o essencial. Acreditai no que vos digo, e não quereirais ir além. Não vos percais no labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isso vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade? Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. Pergunta 16. Os que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de algum dos atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vácuo ou nada, não existindo em parte alguma. Deus está em toda parte. Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Comentário de Kardec. Essa doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande aquilo que somos em ponto pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar. Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem ligar-se à ideia de Deus, sem que o rebaixemos em nosso pensamento. E todas as sutilezas do sofisma não conseguirão resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos aquilo que não pode ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais, pois confunde o Criador com a criatura, precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e o executou. Vamos lá para os comentários? Do que a gente viu até agora, da pergunta 1 até a pergunta 13, a gente já viu várias coisas e que dá suporte para a gente conseguir raciocinar, fazer exatamente o que o Espírito da Verdade, lá na pergunta 16, ele responde, ele fala assim, olha, refletir maduramente. Vamos refletir? Vamos embora fazer esse olhar a partir, porque a gente tem que partir de determinadas premissas, né? Da pergunta 1, mais uma vez, da pergunta 1 até a pergunta 13, a gente já chegou à conclusão, que Deus existe. A gente conhece o autor pelas suas obras. A gente já chegou também à conclusão que esse poder é supremo, que Deus é uno,
Então, a partir dessas premissas, dessas colocações que eu tenho elas como, nós temos elas como válidas e verdadeiras, certo? Aí a gente vai conseguir o quê? Chegar e fazer o raciocínio para poder entender o que é e a diferença, entender a diferença do que é a doutrina espírita da doutrina panteísta. Certo? Elas têm ponto de encontro? Tem. Porque a doutrina panteísta, isso está dado até Miramês e dado aqui nas respostas, a doutrina panteísta, gente, ela parte sim do mesmo entendimento da doutrina espírita. Existe sim um poder supremo, existe Deus, existe o poder da divindade e ele está sob comando. Esse ponto está junto. Só que aí a doutrina panteísta ela traz outros elementos que estão todos nas perguntas. Vamos ver uma a uma? Aonde é que ela esbarra? Aonde o Espírito da Verdade fala, olha, refletir. Não é por aí. Vamos lá ver? Gente, na pergunta, vamos começar pela 14. Na própria pergunta 14, ele chega e fala o seguinte, olha lá, Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo reunidas? O que vocês acham? Deus é distinto ou ele é produto de todas... Agora eu vou falar diferente. Ele é produto de todas as forças e todas as inteligências do universo reunidas. Vou falar diferente ainda, mais ainda. Deus é um ser distinto ou ele é um produto meu, um produto seu, um produto do universo, um produto dos oceanos, um produto da natureza? Percebam? E que o próprio Kardec, em comentários, falou assim, olha, lá como ele comenta, né, na última, falou assim, olha, a mesma coisa que você... Isso aí é dizer que, né, por exemplo, a gente pega Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, um grande inventou várias coisas. Por exemplo, o escafandro. Quer dizer que Leonardo da Vinci é produto do invento dele? Ou é o contrário? Michelangelo, ele é produto das pinturas dele? Percebam? Vamos lá, vamos ver mais exemplos? Vamos trazer para a gente? Eu tenho o DNA do meu pai e da minha mãe. Você tem DNA da sua mãe e do seu pai. E nós temos o DNA divino. Nós temos, não somos. Você tem o DNA divino, mas você não é Deus. Eu tenho o DNA divino, mas eu não sou Deus. Por esse entendimento dizendo que, né, é resultante das forças de todas as inteligências, o meu pai e a minha mãe é resultante de mim? Percebe? Continuando, Deus é resultante. Ele tem conteúdo meu? Resultante da minha força, da minha inteligência? Gente, a pergunta 115, mais uma vez, resposta à pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Deus nos criou simples e ignorantes e com a missão do quê? Do aprendizado? De evoluir? Ora, então se Deus é resultante de nós seres, quer dizer então que o Deus tem o poder supremo. Ele é uno. Ele é ignorante também? Porque se ele criou simples e ignorante, então você está dizendo que Deus é ignorante também? Não dá. Não dá. Percebam? Deus, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus criou. Tá? E nós somos a criatura. A natureza é a criatura. O universo é a criatura. Então não dá. Ele é um ser uno. Ele é individual. Como eu também sou individual, você é individual. Nós temos, qual é a nossa... Né? Deus nos criou simples e ignorantes e estamos o quê? No processo do quê? Do conhecimento, de aprender
de evoluir e procurar essa unidade. E procurar o que? A minha identidade. A minha identidade é uma, a sua é outra. Mas todos nós estamos com o objetivo de o quê? De chegar, de evoluir, de crescer. E cada um vai ter a sua estrada individual. Então não tem como. Não tem lógica. Percebam? E lá na pergunta 16, ele fala, Deus é infinito. Né? Para ser mais fiel, ele fala, Deus é infinito, pois os mundos são infinitos. Opa, peraí. A casa do Pai, o universo é infinito, mas Deus não é infinito. Mais uma vez, pergunta número 2. Quando a gente viu e fez a pergunta número 2, ele fala, olha, o infinito é o desconhecido. Se o infinito é desconhecido e Deus é conhecido, então Deus não é infinito. Concordo? Eu conheço Deus. Eu acredito em Deus. Eu não tenho dúvida da existência de Deus. E eu reconheço sim o seu poder supremo. E reconheço sim a sua inteligência suprema. E dizer também que nós vamos, um dia nós vamos ser Deus, não. Deus é Deus. Eu sou eu. Você é você. E todos no trabalho, né, do crescimento. Deus é a referência. E esse poder supremo. É tão difícil reconhecer que tem um poder acima de nós, gente. É tão complicado isso. Por quê? Porque ali na própria pergunta fala. Seu orgulho. Egoísmo. Orgulho, egoísmo, né? Porque eu vejo que está tudo misturado. Percebam? E aí, mira o Espírito da Verdade. Gente, eu não sei se vocês percebem, o tempo todo, mais uma vez eu vou repetir isso, o tempo todo ele está falando, olha, vocês não têm condição ainda. E lá atrás, eu não me recordo em qual foi a pergunta, deve ter sido quando eu falei sobre prova da existência de Deus, e agora também no atributo de Deus, que fala, olha só, para chegar ao conhecimento de Deus, né, para chegar à natureza divina, vocês têm um percurso, e olha, é muito longo. É preciso, vem cá, se você não conhece nem a sua natureza, você quer conhecer a natureza de Deus, nesse momento basta saber que Deus existe. Que com o tempo, e que esses estudos, esse conhecer e sentir Deus continua. É para nós encarnados e é para os desencarnados. E, gente, não tem jeito, existe hierarquia de saber. Ou não existe? Né? Quando tem a hierarquia do saber, a hierarquia da evolução, sim, tem gente mais evoluída do que eu, óbvio. Você é muito arrogante dizer que não. A gente sabe reconhecer ou não. Eu reconheço, aqui é fácil. Chico Xavier, eu reconheço a superioridade dele. Fábio Bezerra de Menezes, reconheço a superioridade dele. Você conhece o homem pela sua obra? Você conhece o autor pelas suas obras? Aí eu vou trazer para encarnado, vou sair de Deus, porque Deus criou o universo, né, os seres e as criaturas. E aí a gente desce. Aí olha só, o que Fábio Bezerra de Menezes deixou? O que Chico Xavier deixou? Você conhece o autor pelas suas obras. O que Da Vinci deixou? O que o Miguel Ângelo deixou? Alguém duvida? Não dá. Aí é o reconhecimento. Como? Aí vamos trazer mais para... Vamos descendo nessa... Olha só. Você tem... Eu estou, mais uma vez, trago o que eu falei em vídeos passados. Olha só, a gente está aprendendo a somar, a multiplicar, dividir, subtrair, e aí chega, você sabe que tem cálculo derivado. Aí você chega, está aqui embaixo, aí chega para o professor lá da faculdade, você está lá no primário, aí chega lá para o professor, eu quero saber. Me fala, você não tem condição de saber.
Para você saber cálculo e derivada, você vai ter que passar por fazer todo um caminho para poder saber. Percebe? É isso que o Espírito da Verdade está falando o tempo todo. Tem sim espíritos desencarnados e que têm conhecimento, sabem mais. Óbvio, em tudo. Em tudo, inclusive encarnado. Provavelmente vai ter Chico Xavier enquanto encarnado. Percebam? Então, esse saber, esse conhecer e sentir Deus, o que o Espírito da Verdade está o tempo todo falando para a gente, assim, olha, vocês uma hora vão saber, não queira, a natureza não dá saltos, vocês vão ter que passar pelo primário, pelo ginásio, aí eu sou das antigas, tá, gente? Não sei como é que tá agora, pelo ginásio, pelo aquele, como é que é? Lá o 2º grau, e vai fazer faculdade. Ou não? Né? Mas vocês têm que tem esse percurso a ser percorrido. Então não dá. Por isso que fala, para já, eu parta dessa. Tem, né? Basta você saber que Deus existe e que esses atributos que você, né, que é dado, essas qualificações, dizer, olha, Deus é imutável, soberanamente bom e justo. Gente, isso é pouco perto do que Deus é. Isso é o que a nossa mente dá conta de alcançar. O nosso conhecimento dá conta de alcançar, mas é óbvio que tem muito mais. Percebam? E quanto essa hierarquia, vamos lá. Jesus, gente, mais uma vez, Jesus, hoje é 25, né, de dezembro, data de nascimento de Jesus. Jesus foi a entidade de maior elevação que encarnou na Terra, tanto que ele é o governador da Terra. É ele que coordena, tá? Como essas, né? O andamento, vamos dizer, o andamento. Depois eu vou colocar né? Vou encerrar trazendo o que Miramês falou. É um pouco longo, mas fala exatamente disso. Eu vejo, né? A forma, o que eu interpretei ali, você está falando isso. Ele coordena, assim como, e aí eu digo, ele também é governador de Capela, que é outro orbe, não é nem no orbe da Terra. E outros orbes têm outros governadores que não é Jesus que estão acima dele. Provavelmente, em termos de evolução, provavelmente pode estar acima dele. Mas só que para nós aqui, para dentro de onde nós estamos, do porte espiritual que a Terra tem, é esse. E, gente, se a gente parar para olhar, porque aí Jesus, através dos seus prepostos, através de quem? Gente, Eurípides Barçanufo. Primeiro, Eurípides Barçanufo, um grande médium, tá? Esse, sim, uma grande mediunidade, vários tipos de mediunidade e de conhecimento. E nos falou isso, ó, lá atrás. Pai Bezerra de Menezes, Chico Xavier, percebam? O próprio Divaldo, que tem contato. Gente, vocês duvidam? Eu não duvido nada. Chico Xavier devia saber muito mais coisas do que ele falou, só que assim, não dá ainda para falar. Eles ainda, assim, porque quando fala isso, gente, para um desavisado, vai dizer, nossa, então está querendo controlar o que vai ser dito, vai ser dado em dose homeopática, porque assim eu quero. Gente, autoespiritualidade não tem esse tipo de sentimento. Aí, com todo respeito, né? Aí, se uma pessoa fala isso para mim, eu falo assim, olha, não meça, né? Chico Xavier, a autoespiritualidade pela sua égua. Com todo respeito, mas eu falei, olha, não meça, peraí. Né? Talvez, aí é a projeção, né? Talvez se você tivesse, mas você não está, né? Se estivesse na posição, você assim faria, mas você não está. Por isso que você ainda vai ter que andar muito para chegar onde todos nós. E são referências que a gente tem e vai trazendo essa referência para perto da gente para dizer, olha, vai que dá. Ele percorreu esse caminho. O professor de derivada, ele percorreu um dia, teve que aprender a somar, multiplicar, dividir, subtrair.
Aí depois ele aprendeu a usar lá as equações e papapá, tudo isso. Aí chegou lá e falou, cara, agora eu quero aprimorar porque eu adorei isso. Então vamos lá, vamos aprender sobre cálculo derivado. Um dia ele passou por isso também. E se hoje ele está naquele posto, porque ele aprendeu, ele passou por aquilo tudo. Educação e instrução. Educação, formação de caráter. Educa, né? Espírito, educai-vos e instruí-vos. E a instrução é aquela coisa que eu faço, né? Educação, formação de caráter. E a instrução é aquela da gente aprender. Gente, olha só, uma faculdade de medicina, uma faculdade de direito, uma faculdade, seja do que for, ou seja, eles já fizeram uma síntese, ali houve o quê? Várias pessoas já estudaram, deixam isso e o conhecimento ele é dinâmico, ele vai acrescentando. Então, tem algo que sabe mais, sim. Percebam? E não tem razão, cuidado com orgulho, e também cuidado com a vaidade. Esse que também adquiriu esse conhecimento todo, até por sentar, ir lá, conhecer, aprender. Cuidado com a vaidade. Cuidado com a vaidade. E é um desafio. Dependendo do posto que a pessoa ocupa, cuidado com a vaidade, cuidado com o que você vai fazer. Com esse conhecimento, o que você vai fazer? Que a finalidade seja para crescer, não para construir, não para destruir. Não é isso? Então é muito importante a gente ter isso, olha, calma. Certo? Aqui eu estou vendo aqui a resposta, está aqui na minha frente. Se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não a causa, né, dele ser resultante de todas as forças. Que aí, de novo, mais uma vez, né? Matéria é efeito, não é causa. A causa é divina. Deus existe, não podeis duvidar. E isso é o essencial. Percebam? E aí, ir construindo esse conhecimento e o conhecer e o sentir Deus, o perceber Deus. Isso é uma construção de cada um. Certo? E agora, gente, para fechar, eu vou trazer aqui o Espírito Miramês. Ele traz para a gente, é longo, tá? Ele foi uma colocação dele, é um comentário à pergunta 15, tá? Olha aqui que Miramês nos fala. O dever de cada criatura deveria ser o cultivo das virtudes assinaladas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que, mesmo com a sua gradação espiritual elevada, gastará séculos incontáveis para harmonizar o planeta com as leis do amor. Virtudes essas que são reflexos do atributo de Deus, recolhidos por Jesus pela sua sapiência na universalidade iluminada dos céus e entregue aos homens pela sua presença e vivência daquilo que ensinou pela misericórdia divina, o que não deixa de ser a materialização do amor na terra. Certo? Então, Jesus vem, deixa e continua dizendo através dos seus prepostos, que foram de várias entidades que encarnaram ao longo, no passado e já desencarnaram, e certamente tem, sim, pessoas, mais uma vez, Divaldo, e outros encarnarão para nos ajudar. E que tem essa conexão. E além até de Divaldo, certamente tem vários outros que estão anônimos e nem por isso deixando de trabalhar. Nem por isso, através do seu trabalho, de levar, de levar para frente esse conhecimento. Na medida em que pode, passar isso. Então tem sim. E quem está no comando disso tudo, gente? Jesus, que hoje é o dia que se comemora o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro, a data que eu estou gravando esse vídeo. Então, com isso, mais uma vez, não tem outro jeito a não ser conhecendo e amando. E trazendo essas virtudes, como ele falou, que são reflexos do atributo de Deus. Nós não somos Deus. Nós temos a centelha divina.
Então vamos seguir, né, para frente, para o alto, gradativamente e sempre, certo? Mais uma vez, um bom Natal a todos vocês. Que Deus nos proteja, nos guarde, ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim